E aí pessoas, eu sou a Lena e eu estou de volta com mais um vídeo. E hoje eu vou fazer a retrospectiva das minhas leituras de 2024. Então, sem mais delongas, vamos lá. Aqui, como vocês podem ver na tela, eu organizo minhas leituras pelo Goodreads. Então nós vamos ver algumas estatísticas que o Goodreads dá e depois eu vou falar rapidamente sobre todos os livros que eu li. Como vocês podem ver aqui, meu ano em livros, eu li 1.707 páginas e 8 livros no total. O livro mais curto que eu li foi Casa de Penhor, de João Zanello Carrascosa, de 72 páginas, eu vou falar dele depois. E o mais longo foi O Prêmio Basílio de Eça de Queiroz, de 488 páginas. A média do tamanho de livro em 2024 para mim foi de 213 páginas, enfim. O livro que as pessoas mais salvaram no Goodreads que eu li foi A Metamorfose de Kafka, o que não é surpresa, porque A Metamorfose é um dos livros mais famosos do mundo, né? Um grande clássico. E o menos salvo no Goodreads pelas pessoas foi Casa de Penhor, de João Zanello Carrascosa, o que não é uma surpresa, porque o Goodreads é mais usado fora do Brasil. Aqui no Brasil a galera usa mais o Scoob. A maior parte do público que leu esse livro e conhece esse livro vai estar no Scoob. Porque esse livro, até onde eu saiba, até a última vez que eu pesquisei sobre, não tem tradução ainda. Algumas obras dele já foram traduzidas. Esse livro especificamente, até onde eu saiba, não tem nenhuma tradução. Minha média de nota de 2024, 3.4 estrelas, o que é muito bom. 3 estrelas pra mim significa que o livro foi ok, bom, eu gostei. Então 3.4 estrelas é uma média muito boa para todos os livros lidos do ano. O com a nota mais alta no Goodreads foi Autobiografia do Vermelho. Também não me surpreende, porque é um bom livro, eu vou falar dele já já. Minha primeira avaliação do ano foi de Blade Runner, de Philip K. Dick. E eu coloquei, de todos os clássicos de ficção científica que eu li, só gostei de Duna. Será a hora de desistir e focar só nos contemporâneos do gênero? Eu diria que é sim, mas como eu sou teimosa, provavelmente eu vou continuar tentando ler clássicos da ficção científica para ver se eu descubro algum que eu gosto, além de Duna. E vamos lá agora falar sobre todos os livros que eu li. Eu vou em ordem do que eu li, certo? No caso, em ordem de conclusão das leituras. Primeiramente, a Autobiografia do Vermelho. Eu gostei bastante desse livro, certo? Esse livro é uma releitura do mito de Gerião e Heracles. Gerião é um monstro e Heracles é o herói que tem que o monstro. E aí aqui nessa releitura, na verdade, os dois viram adolescentes, e aí Gerião, na verdade, é um adolescente super incompreendido, que se sente muito diferente das pessoas, e Heracles justamente se transforma em um par romântico que não dá muito certo, é meio tóxico. Eu gostei bastante da leitura, eu gostei bastante da ideia da releitura, né, de transformar esses dois seres mitológicos em adolescentes, assim, ansiosos, cheios de sentimentos e coisas. Tanto é que eu dei 4 estrelas ao livro, porque eu gostei muito. Mas pra mim ainda assim faltou alguma coisa. Eu esperava muito mais pelo que eu ouvia da escrita dela. Eu esperava algo muito mais. Eu esperava que a escrita fosse me pegar mais de jeito. O formato inverso é desnecessário, ela podia ter escrito de forma normal. Eu não acho que tem uma musicalidade muito forte, mas talvez seja só a forma como eu li. E também talvez seja porque no inglês tenha mais musicalidade, né? No original, no caso, tenha mais musicalidade do que tem ele traduzido em português. Porém, foi isso que eu senti. Em Casa de Penhor, de João Zanello Carrascosa, a gente tem vários contos que são justamente sobre uma casa de penhor, sobre as pessoas indo penhorar. Cada pessoa vai com um objeto diferente, com objetivos diferentes, motivos diferentes. Então a gente acompanha essa trajetória do porquê tá penhorando, o que tá penhorando. E eu achei bem legal que os contos meio que se ligam. A gente não lê em forma cronológica, mas você consegue ver a conexão entre os contos, porque você vê quando uma pessoa tá penhorando, você vê outro personagem que é de outro conto que você já leu, por exemplo, ou então que você vai ler. Então eu achei isso bem legal, essa forma de conectar todos os contos. É um livro triste, porque as pessoas estão se desfazendo de coisas que significam muito pra elas, porque elas estão precisando de dinheiro, mas ao mesmo tempo é um livro bonito de ler. Ele escreve muito bem, então é muito gostoso de ler a escrita dele. A leitura foi muito legal, eu gostei muito. Em seguida nós temos A Metamorfose de Kafka. Essa foi uma releitura pra mim. A Metamorfose é um favorito da vida pra mim. É sobre um homem que acorda metamorfoseado em um inseto, e aí a gente
gente acompanha a trajetória dele e da família dele depois que isso acontece, porque ele é o provedor da família, e também como isso afeta ele, o psicológico dele e da família dele. Pra mim, a Metamorfose mostra muito o poder da literatura e o poder da interpretação, porque apesar que eu acho que a Metamorfose tenha sido sim escrito majoritariamente pensando no contexto da depressão, você consegue encaixar outras interpretações aqui, como por exemplo, algum tipo de doença, velhice. É isso que eu acho mágico, como a gente pode trazer a nossa própria experiência de vida e interpretar o livro de diferentes maneiras. De certa forma, mesmo sendo diferente, depressão sendo diferente de uma doença física, digamos assim, e diferente da velhice, essas três coisas ao mesmo tempo estão falando de uma coisa em comum, que é você não estar conseguindo ser extremamente produtivo numa sociedade capitalista e os sentimentos que isso também te gera. É muito triste, porque se você parar pra pensar, é exatamente assim que as pessoas se dão valor hoje em dia, na maioria das vezes, porque a gente vive num mundo capitalista em que tempo é dinheiro, a gente sempre tem que estar produzindo alguma coisa. Como muitas vezes as pessoas no mundo capitalista associam identidade com profissão, também vão associar valor com produtividade. E aí, quando algo te impede de exercer aquela produtividade, você acaba perdendo esse valor. E isso, assim, é muito triste. Realmente, da segunda vez que eu li esse livro nessa releitura, eu realmente comecei a pensar mais sobre isso, sabe, nesse viés. Então, foi uma releitura muito legal. Depois, eu terminei de ler o Manifesto do Partido Comunista e foi uma leitura interessante. Como eu sou uma jovem com acesso à internet no século XXI, muitas das coisas que eu li aqui eu já tinha visto em outro lugar, já tinha consumido em outras mídias, então não foi nada de novo pra mim. Apesar de que eu sei que na época esse texto deve ter sido muito revolucionário. Agora, apesar disso, mesmo que eu estivesse vendo esses conceitos e as coisas que ele tá falando aqui pela primeira vez nesse livro aqui, eu ainda assim acho que é um livro relativamente raso. E aí, claro que você vai dizer, Helena, mas isso daqui é pra ser um manifesto, isso daqui foi feito pra ser distribuído, assim, em massa e tal, não é um livrão. Não, eu entendo, sim, claro, mas eu esperava que eu fosse tirar mais alguma coisa dele, então ficou faltando um molho aí, um recheio pra mim, sabe? Em seguida, eu li Blade Runner, né, de Philip K. Dick, que eu detestei esse livro. Eu achei a escrita super chata. Assim, eu não sou uma pessoa difícil de gostar da escrita. Tipo, eu gosto de tipos de escrita diferentes. Eu não vou procurando uma escrita específica. Nem sempre eu vou querer uma escrita cheia de floreios e nem sempre eu vou querer uma escrita seca. Nem sempre eu vou querer uma escrita carregada em detalhes e nem sempre eu vou querer uma escrita sem detalhe nenhum. Eu acho que tudo é uma questão de alcançar um equilíbrio e também de encaixar com o tema, com o gênero e com o intuito do autor pro livro. Olhando esse livro aqui, eu até entenderia ter uma escrita meio seca, assim, porque poderia encaixar com essa ideia meio futurista, distópica, mas ao mesmo tempo, o que eu sinto com esse livro, e que eu também senti lendo Asimov e As Cavernas de Aço, é que a escrita é meio seca por uma falta de saber como escrever de outra forma do que qualquer outra coisa, sabe? Pra mim não me parece ter sido uma decisão consciente do tipo, não, a escrita vai ser assim porque eu quero emular o mundo e tal. Não é isso que eu sinto. Fora que tem umas descrições aqui, que como ele vai descrever o corpo feminino, que eu fico, precisava disso, não precisava. E também, de certa forma, assim, a estrutura mesmo da história, de como as coisas acontecem, às vezes é uma coisa meio arrastada. Eu acho o livro sem tempero mesmo, sem... Enfim, depois eu tenho aqui Viagem em Volta de uma Ervilha. Nesse livro aqui, na verdade é um quadrinho, ela vai contar aqui sobre a vida dela com a gata dela dentro do apartamento dela. E o que eu acho legal é que ela fala sobre coisas assim bem cotidianas mesmo, sabe? Coisas que talvez a gente não fosse dar tanta importância porque são coisas simples da vida. E ela também fala um pouco aqui sobre linguagem e tal, que é uma coisa que eu gosto. Porém aqui eu achei um pouquinho... Eu gostei, mas de forma geral eu achei meio... e o que salva mais pra mim é o desenho em si do que necessariamente o texto. Depois eu li Museu, de Chaboté. Também é uma história em quadrinho. Se tornou um dos favoritos da vida pra mim. Eu li quando eu tava precisando ler, sabe? Porque ele fala sobre arte, sobre nossa relação com a arte, como a gente consome a arte. E é muito legal porque ele faz isso mostrando o ponto de vista das obras de arte. Quando o museu fecha, a gente vê as obras de arte ganhando vida e conversando entre si, dizendo,
tal pessoa ficou me olhando não sei quanto tempo, não sei o que lá. Enfim, foi uma leitura muito bonita, eu gostei bastante do livro. E por último eu li O Primo Basílio de Eça de Queiroz. Mas eu realmente não gostei muito não. Eu não achei terrível, tem coisas que eu gostei bastante no livro, mas de forma geral eu não gostei. O Primo Basílio vai contar a história de Luísa, uma jovem casada, o marido dela é Jorge, e Jorge viaja a trabalho e passa muitos meses fora. E aí justamente quando ele tá nessa viagem, o Primo Basílio, no caso o primo de Luísa, volta do Brasil pra Portugal e vai visitar ela. Na verdade, Basílio e Luísa já têm uma história, porque eles são primos, mas eles também já foram namorados, quase casaram. E, enfim, ele volta pra visitar ela com a intenção de seduzi-la mesmo, a ter um caso com ele. Ele é bem nojento, eu realmente detesto Basílio. O início do livro, pra mim, foi muito interessante, muito divertido, porque tem uma coisa de fofoca, assim, da galera vendo aquela movimentação, o primo que entra e sai, e aí tem um amigo do marido dela que tá ali, que também tá de olho, também tentam ajudar, escuta a galera fofocando, aí fica bem nervoso, mas aí quer falar pra ela, mas não fala, porque não quer ofender, blá blá blá. Através desse história fofoqueira, ele pinta o quadro pra gente da burguesia de Lisboa. E no decorrer do livro mesmo, como todo em si, eu acho muito interessante algumas coisas que ele traz aqui, como por exemplo, a hipocrisia do que se espera do homem ou da mulher no relacionamento, como o homem pode fazer uma coisa, mas a mulher não, porque se o homem fazer já é esperado, é normal, mas se a mulher fizer, não, isso daí é absurdo. Isso em si é interessante. Agora, eu realmente achei que o livro, no final, foi bem punitivo em relação à mulher, o que você pode, de certa forma, interpretar como, não, mas veja, ele tá mostrando que isso é que a sociedade faz com a mulher, que a sociedade é muito punitiva com ela, mesmo quando a gente tem essas outras circunstâncias aqui que eu não vou falar pra não dar spoiler, porque senão realmente seria bastante spoiler. Mas eu não sei se é isso, não me entenda mal, o que Luísa faz é errado, ela trai o marido, também não é como se ela tivesse presa num relacionamento sem amor, como se ela tivesse sido obrigada a casar com ele, não, ela casou com ele porque ela amava ele, era apaixonada por ele dá uma vida muito boa pra ela, trata ela muito bem, apesar de que ele é um idiota às vezes com ela, mas enfim, os homens dessa época, né? Então realmente assim, o que ela faz não é legal, eu não tô tentando justificar ou dizer que, não, ela é a heroína na história, então nada deveria, não é isso que eu tô falando, mas é porque levando em conta outras coisas que acontecem, outros personagens, você fica, meu irmão, isso daqui não é punição demais não pra mulher, parece até que ela cometeu um crime, assim, indescritível. Então, enfim, eu entendo que você poderia dizer que, não, é porque ele tá mostrando como a sociedade trata a mulher, mas eu não sei se é exatamente isso o caso. E também uma coisa que eu detestei no livro, detestei mesmo, foram mais de uma cena, certo, em que ele para o acontecimento do livro, para a história assim do livro, para ter uma cena de várias pessoas conversando sobre a política de Portugal. E eu entendo, ele estava pintando um quadro, ele queria mostrar como diferentes pessoas pensavam de formas diferentes em relação à política de Portugal e tal. Claro, você olhar isso por um ponto de vista sociológico para interpretar como o país estava naquela época é de fato muito interessante, mas analisando isso no ponto de vista literário dentro do livro em si, pra mim não encaixa, porque não é como se fosse, não, essas conversas aqui têm a ver com a história em si, com o enredo em si, e ao mesmo tempo eles falam sobre política, então é interessante porque tá acrescentando a história e tá trazendo tecendo esse comentário político. Não acrescenta em nada a história. Se você cortasse essas cenas dessas pessoas falando isso, não ia alterar nada o livro. Não teria consequência nenhuma no livro. Entende? Então, pra mim, isso é chato porque fica extremamente expositivo a forma como ele tá detalhando essas coisas. É enfadonho demais de ler. É muito, muito, muito enfadonho. Outra coisa também que eu me incomodei um pouco, que poderia ser uma questão mais da edição, mas eu acho que talvez seja da escrita dele, é o uso de travessão no texto. Ele usa travessão muitas vezes, e algumas vezes eu acho que poderia ser, sei lá, parênteses ou pontuações normais, e algumas vezes também fica confuso, porque às vezes ele usa assim no diálogo, aí usa o travessão pra demonstrar que é uma pessoa falando, aí o travessão pra voltar pro narrador, aí usa um travessão de novo, aí você pensa que é a pessoa falando, não é ainda o narrador, sabe? Então fica um pouco confuso na hora de ler isso. Outra coisa é que ele tem um personagem aqui, que é o comissário, se eu não me engano. Ele chama esse cara de comissário o livro inteiro, do nada, em um capítulo ele começa a chamar o comissário pelo primeiro nome, que é Acácio. E eu fiquei, quem é Acácio? Quem é? Acácio é o comissário, ok. Então agora o narrador vai ficar chamando o comissário de Acácio e as pessoas no diálogo chamam ele de comissário. Não. Ele
usava assim, freestyle, sabe? E aí ficava muito confuso, porque não é como se ele tivesse usado muito o nome próprio desse personagem no decorrer do livro. Ele chamava, na maioria das vezes, de comissário. Então, quando chegou nesse capítulo, eu tive que ler, reler e parar, assim, pensar pra finalmente conseguir chegar, não, essa pessoa a Cássio é o comissário. Enfim, gente, essas foram as minhas leituras de 2024. De forma geral, foi um ano bom. Eu li muito mais coisas que eu gostei do que o que eu não gostei. E eu espero que 2025 seja ainda melhor. Comenta aí embaixo o que é que vocês leram em 2024, o que vocês mais gostaram de ler ou menos gostaram, o que vocês querem ler em 2025 e o que é que vocês estão lendo agora. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa o like, porque isso ajuda muito o canal. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e eu vejo vocês no próximo vídeo.